O que é a Bíblia? Qual é a definição de Bíblia? A que eu exigia dos alunos de teologia é: a Bíblia é a revelação de Deus e a maneira como Ele trata com o problema do pecado. O contexto é o grande conflito. Através das histórias da Bíblia, narrativas, parábolas, discursos, ensinos, é para demonstrar quem é Deus. E na história do grande conflito, a Bíblia apresenta as nações que mais se opuseram a Deus, perseguindo suas testemunhas aqui na terra, já que não podem ir lá no céu. É por isso que a Bíblia começa com um poder perseguidor chamado Egito. Lá em Êxodo. Depois do tempo dos reis, nós temos a Assíria. E daí vem as profecias de Daniel. Tanto da estátua quanto dos 4 animais. Babilônia, Medopérsia, Grécia, Roma pagã e Roma papal. E nos últimos dias, a Bíblia apresenta Roma papal e os Estados Unidos. Apocalipse 13. Na década de 80, havia 3 potências mundiais que gostariam de dominar o mundo, à semelhança de outras nações, quem sabe, no passado, que era a Rússia, os Estados Unidos e o papado. A Bíblia não fala diretamente sobre a Rússia, e às vezes alguns intérpretes de profecia tentavam localizar a Rússia relacionada com Gog e Magog, lá do livro de Ezequiel. Embora que Gog e Magog eram regiões que ficavam no que provavelmente hoje é o sul da Rússia, em alguma parte por lá. Mas essas 3 potências tentavam. Mas a Bíblia diz, ou dizia nesta ocasião, que 2 potências vão dominar o mundo: o papado e os Estados Unidos. Agora, na década de 80, não havia o menor vislumbre de o comunismo cair. E eu vou contar o que aconteceu para vocês. Vocês devem saber alguma coisa. Em 1982, eu era pastor na Inglaterra, lá em Manchester. E os noticiários publicaram que haveria uma entrevista do então presidente Reagan com o Papa, lá no Vaticano. E esta dita entrevista foi muito propalada pela imprensa, na Inglaterra, pelo menos, onde eu estava, não sei o resto do mundo, mas creio que também. E, inclusive com uma contagem regressiva. Daqui a um mês, o presidente Reagan vai se encontrar com o Papa no Vaticano. Daqui a uma semana, amanhã, hoje, ontem. E eu falei para minha esposa, que tanta, entre aspas, badalação com essa dita entrevista e nunca dizem o que eles vão tratar. Geralmente, quando um estadista visita outro país ou coisa parecida, publica a agenda, não é assim? A gente sabe. Aquecimento global, desarmamento, diminuição de armas nucleares, seja lá o que for. Economia, ajuda financeira, nada. E eu disse para minha esposa, tem boi na linha. Eu só queria saber o que eles vão tratar nessa dita reunião, 1982. Só queria saber o que eles vão tratar. O presidente Reagan e o Papa. Eu esperei 10 anos. Aí, eu ainda morava aqui na América, em 1992, eu estava aqui na América, e saiu na revista Time, um artigo, e estava em letras garrafais na capa, a Santa Aliança. A Santa Aliança. E nesse artigo dizia ali como que a Igreja Católica e os Estados Unidos, a partir daquela dita reunião, 10 anos antes, com o Papa, lá no Vaticano, como eles haviam combinado secretamente, por isso que ninguém sabia, como derrubar o comunismo. E a América, através da CIA e do FBI e o Serviço Secreto, e o papado, através da sua liderança católica, e começando com o movimento de solidariedade na Polônia,
foi minando o sistema comunista, e que foi favorecido também por um primeiro-ministro, Gorbachev, com ideias mais abertas um pouco, o fato é que da noite para o dia, 1989, 90, o comunismo caiu. E agora ficaram os dois, como a Bíblia diz. E esses dois vão até o fim. Não tem outro poder. Em Apocalipse 17, dá um vislumbre, que nós temos que ver a compreensão disso, das 10 tribos, ou 10 reis, como se referindo, quem sabe, ao mercado comum europeu, se unindo com o papado também, e isso aí é assunto para uma outra temporada, aí a gente tem que entrar mais fundo e com mais detalhes, e mais tempo. Mas vocês veem como é que vem vindo essa preparação toda. E esses dois poderes vão se unir, e no fim, todo mundo estará sob a liderança desses poderes. Um poder religioso, o maior do mundo, e um poder político, o maior do mundo. O que mais nós esperamos? Dá para entender esse enredo?